Tá dando para ouvir? Muito bem, André. Estamos com você. Obrigado aí pela tua participação. Explique aí pra gente aí, o que que vai ser a gestante de amanhã que você vai atender? Felipe, ela é uma cliente minha de muitos anos, né? Já virou amiga, eu atendo ela e o marido já há um bom tempo, às vezes assim, uma vez ao ano, entendeu? E ela tá tentando ter filho há muito tempo, já há alguns anos. E ela me ligou, deixa eu ver, sexta, foi, quinta ou sexta-feira passada, me falando que estava grávida, né? E que estava sentindo as pernas pesadas, inchando um pouco e querendo um atendimento, né, uma avaliação. Aí eu atendo ela com osteopatia, método Busquet, as coisas que eu já faço, né? Aí já perguntei para ela como é que ela estava dormindo, né, os horários, porque ela é empresária e ela tem uns horários muito loucos, ela e o marido, de alimentação. Então, assim, os atendimentos dela sempre eram uma briga eterna, né? O horário de comer, horário de dormir, só como na rua, não sei o quê, não tem tempo, não posso, sei o quê. Então, assim, a gente não sei se tu leva assim. Eu quando pego uma pessoa que tem um problema, digamos assim, crônico, eu penso logo em que tem que mudar hábitos de vida, né? Não sou só eu que vou resolver os problemas da pessoa. Eu só sou um meio. Então, assim, aí eu vi tua live, né? Não sei como, para te falar a verdade, eu não sei muito como trabalhar com sistema autonômico. Eu não, na minha escola de osteopatia eu não vi muita coisa. O que eu saí mais, assim, a parte anatômica, digamos assim, a estimulação de... Quer dizer, eu posso até estar errado, né? De que, digamos assim, parasimpática, tu pensaria mais em cervical e sacro, simpático em torácica, né? Qual a escola que você fez, André? Eu fiz é bom, Uhum, entendeu? legal, Então, cara. assim, a gente não deu ênfase em sistema autônomo, entendeu? Então, assim, não é que eu nunca tenha lido nada, mas assim muito pouco, né? Assim, aí eu comecei a ver tuas aulas, né? Eu tô começando agora, na verdade, vi poucas aulas e aí tá, eu tô começando a me interessar porque eu gosto muito de face, de umas coisas diferentes assim, como eu fiz método Busque antes da osteopatia, eu acho que assim me deu uma visão um pouco diferente, né? As cadeias do método Busque são o modo que a gente vê o ser humano é um pouquinho diferente do que eu aprendi na osteopatia. Eu acho que um complementa o outro, né? E eu acredito muito que nem tudo é mecânico, entendeu? Assim, eu trabalho muito com visceral, às vezes eu faço uma avaliação, digamos assim, tá travado, né? Como a gente pensa, aí geralmente eu começo pelo visceral, né? E quando eu vou reavaliar já tá tudo solto. Então, assim, eu não sou muito aquela escola, digamos assim, muito... Eu não sou muito estrutural, entendeu? Até em termos de manipulação, eu manipulo muito pouco, entendeu? Então, é isso, assim. E eu e uma amiga minha, ela tem quase todos os cursos do Barral e a gente estuda muito juntos, a gente é muito amigo, então, assim, a nossa visão é mais assim, né? E eu, como fiz análise por 10 anos, pensei em ser analista também. Então, assim, eu sempre tento atender a pessoa pensando nela como um todo, né? Assim, como é que tá o psicológico. E eu gosto muito de estudar alimentação. A parte gástrica, alimentação, Legal. intestino. Eu fui casado com uma médica também por muito tempo e a gente conversava muito. Eu sempre estudei muito medicina ayurvédica. Então, assim, para ver o ser humano de uma forma mais completa, entendeu? É isso. Muito legal, André. Acho que você tem uma enorme experiência clínica, né, cara? Deve ter atendido muita gente já. E, o que que eu tenho visto aqui, né, com o grupo do Função Autonômica? Que tem uma galera que tem, assim, digamos, muita experiência clínica já de vários anos e que algumas das vezes
Aqui a gente não se importa muito com as técnicas em si, sabe? Se fez Uhum. método A, B, C, D ou... Não, Eu acho que isso é irrelevante, né, também. né? Cada paciente acho que é um quebra-cabeça, entendeu? Isso. Eu penso E- muito assim, que na hora, por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa que chegou numa cadeira de rodas por causa de dor, né? E assim, eu não consegui avaliar ela pelo método Busquet, não consegui avaliar ela pela osteopatia, né? A única coisa que eu consegui avaliar ela foi pela ausculta do barral, entendeu? E comecei por lá, pelo que ela me permitiu fazer, tu tá entendendo? Uhum. Assim, Então, lá no Função, a gente explica um pouco sobre como que você se adapta, você terapeuta, né, aos tipos de pacientes, né? Então, quando a uhum, gente, possivelmente a gente lançar a nossa próxima Masterclass agora em janeiro, isso é legal você ver, né? A gente explica um pouco como sim, com faz isso. certeza. E aí, sabe, André, muitas das vezes a dúvida não é exatamente o que aconteceu com você. Tem um monte de curso, um monte de técnica, né? E nem sempre você consegue retirar as informações necessárias na sua análise, né? Então, a proposta, né, quando a gente fala muito de função autonômica, é você conseguir tirar esses dados, porque aí você vai aplicar a maneira que você prefere mais tratamento. Os barralistas mesmo, eles são muito divergentes no sentido sensitivo da palavra, né? Que dos tipos de terapeuta que a gente explica para os alunos, o tipo de terapeuta divergente é aquele muito sensitivo, ele tem que perceber as coisas, Uhum, né? verdade. Muito mais do que fazer raciocínios complexos, né? Ele percebe primeiro, raciocina depois. E não é um problema nisso, né? É uma característica. Mas muitas das vezes tem alguns pacientes que essa forma falha, Eu né? sei, é verdade mesmo. E, e aí o interessante é nisso, né? Então, é, eu sugiro para você que com essa paciente, né, que tá com essa questão de edemas aí, né, você verifique alguns sistemas importantes aí, tá? Um, um, e, e assim, sistema vascular, obviamente, pelve, né, pela parte mecânica da pelve, ela pode ter alguma relação, tá? Mas é, é bem possível pelo histórico, estilo de vida, essa coisa toda, ela possa apresentar algumas questões hormonais importantes ali. E isso pode fazer Imaginei diferença, isso mesmo. sabe? Então, cara, assim, bom, pelas entradas autonômicas, isso acaba ajudando bastante. Você teria muita informação, né, a partir disso. Como é que eu posso te ajudar mais, cara? Tenta ver essa questão dela ficar em pé e, e deitada com a pressão arterial, por exemplo. Acho que pode ser uma coisa boa, tá? É, Um outro teste que às vezes eu faço com gestante nisso, cara, é o seguinte, e esse aqui é meio maluco, mas é bem legal, tá? Vê se você consegue aplicar lá. Você vai tomar o pulso ou verificar a frequência cardíaca da paciente, pode ser com o aparelhinho também. E aí você vai colocar lá na posição de Trendelenburg, tá? Quando você colocar lá na posição de Trendelenburg, a Trendelenburg, né, a cabeça vai ficar abaixo da linha da pele. Né? Como tem às vezes gente mais beginner aqui, André, a gente tem que dar uma explicadinha assim, tá? Não, Não, tranquilo. não acho que é para você. Então você pode colocar assim, cara, e aí você verifica de novo. A tendência natural, cara, é que tenha um incremento simpático, porque tem que ter um retorno venoso aumentado, Uhum. tá? Se isso não estiver ocorrendo, você necessariamente precisa ver todo o sistema de volta do sangue da paciente. E aí você vai ter que ir todo o trajeto, desde o pé, desde o joelho, pelve, quadril, né, toda a fáscia, né, associada a isso,
E possivelmente também vai ter que ver todo o canal linfático, né? Externo do quilo, vai ter que ver as entradas linfáticas inguinais, que sofrem muito na gestação, tá? Mas se ela, então o diferencial é assim, colocou ela de Trendelenburg, se ela conseguir ter uma entrada simpática, tá? Significa que não é uma compressão, entre aspas, visceromecânica facial. Porque se você coloca ela na posição, ela está rodando. Se é uma compressão, você pode levantá-la do jeito que for, que né, o trem não volta. Percebe? Uhum. Se ele for uma compressão visceromecânica, é aquilo. Agora, se não for, possivelmente você vai ter que investir em exames do sistema hormonal e vascular. Não sei se deu Certo. para Deu, entender muito bem. porque se a gente aumentar o retorno venoso, automaticamente a gente vai estimular, digamos assim, mais coração, um exemplo, né? Então, que faz parte do sistema simpático, né? Então, a gente tem que, seria um aumento de frequência cardíaca. Exatamente, ele vai ter que aumentar a Uhum. frequência cardíaca, que é uma resposta Porque o natural. débito terá aumentado, né? Exatamente. Então, se isso não acontecer, cara, tá? Deixa ela uns 5 minutinhos, tá? Eu já ia te perguntar o tempo, quanto É, tempo. isso, deixa uns 5 minutinhos e aí você vai ver como que ocorre, tá? E aí ocorrendo isso, talvez ele te dê assim uma, Aí, uma forma legal de Felipe, ser examinado. se eu descobrir nesse teste que é mecânico, né? Tu teria, na tua experiência, que tu falou, mas eu não sou bom nisso, assim, como é que eu saberia que é uma questão mais linfática ou facial? Como é que tu tem alguma dica para mim? Por onde é que eu começo? Vamos lá, cara. E normalmente é pelo histórico, né? Assim, o histórico dela, traumas de membro inferior, leva a Hum, uma questão mecânico-facial. certo. Histórico de edemas mesmo, se ela é mais gordinha, se, sabe? E isso já leva a uma questão mais linfática, por exemplo. Se ela já fez cirurgia, se já teve, ela não teve outra gravidez pelo jeito, né? Não. Ela teve dificuldade em Ela tem, engravidar. se eu não me engano, que eu mandei ela para uma amiga minha que é, patologista. Se eu não tiver enganado, porque ela já agora tu falou, ela já inchava antes. Ó, E eu bingo, comecei hein? eu comecei a suspeitar de fígado, né, essas coisas assim. E eu mandei ela para uma médica amiga minha que faz até transplante. Ela tem um hemangioma no fígado já. Só que assim, para medicina tá tudo bem, né? Então assim, O um hemangioma, em hemangioma tese, não é um dos problemas graves, isso. mas ele indica para a gente aqui no Função Autonômica, né, que é aluno participou ontem da nossa auditoria Uhum. e normalmente indica a fase do sistema metabólico hormonal. Então, Hum, ó, então, sempre olha suspeitei só, dela. então com essa informação, tá, é bem possível, eu posso estar errado, tá? Depois, se quiser, você posta em rede social lá e marca a gente pra gente saber o final da história, tá? Que eu acho que vai É ser coisa assim, legal. se Eu der, tu me acho, cobra porque eu sou meio ruim de rede social. Qualquer coisa eu te mando no Telegram, isso, que manda lá no grupo, eu beleza. sou meio fraco, tô tentando estudar mais essa parte. Eu lembrei da tua aula de marketing, que eu ainda não terminei, né? Falando que o que tu aprendeu no marketing, né? E eu sou meio fraco porque eu não gosto muito de rede social, né? Mas a gente tem que aprender, né? Faz parte. É. Então, cara, assim, pela história que você está contando, é bem possível que você vá fazer o teste e ela não vai aumentar muito a frequência, não. Tá? É um palpite. Você vê Uhum. lá, depois conta pra gente. O Tá, eu André, pensei até assim, aumento, mas eu acho que não deu, aumento de pressão em via porta, alguma coisa assim, né? uhum. Mas aí minha amiga me falou que estava tudo bem, entendeu? E ela é bem especialista em fígado, em transplante e tudo mais. Show de bola, cara. Obrigado aí por Não, compartilhar o eu quero caso aí com agradecer. a gente. Bom Obrigado que mesmo. dá para explicar um pouquinho para a turma toda aí.
Valeu, André. Boa sorte aí no seu atendimento, bom trabalho, cara, e continua acompanhando nós aí. Na hora, obrigadão. Muito bem. Que caso, hein, galera? Olha, beleza. E quando a gente começa a sacar direito, assim, o poder das informações, né? Aos pouquinhos você vai acrescentando no seu exame, nos seus testes, enfim, tá?